Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Amém? Amém. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, mantenha sua Bíblia aberta. Vamos orar a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que foi lida. Ela é viva e eficaz, mais poderosa que qualquer espada de dois gumes, ó Deus. Capaz, ó Deus, de ir ao mais profundo do nosso ser, de revelar aquilo que passa nos nossos corações, Pai, e de nos fazer entender, ó Pai, quanto somos dependentes do Senhor, pecadores, Pai, carentes da sua graça e da sua misericórdia. Fala conosco pela tua palavra, ministra o coração da tua igreja, Pai, e que eu possa, Pai, com a ajuda e direção do teu Espírito Santo, com a unção do Senhor, transmitir à igreja a palavra no mesmo peso, Pai, que ela foi transmitida ao meu coração. Em nome de Jesus nós oramos e te bendizemos. Amém. Amém, amados. Queridos, Deus tem nos presenteado, né? Domingo após domingo nós nos reunimos aqui para adorar a Deus, para celebrar o Senhor, às quartas-feiras, e durante a semana nós temos sido abençoados. Em diversos outros encontros que temos, nós temos sido abençoados. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque Ele tem se mostrado bondoso para com todos nós. E eu estava, essa semana que passou, refletindo muito sobre a piedade, o sentido da piedade em Deus. E pensando nesse texto de Timóteo, eu falei, vou dar uma segurada em Lucas aqui, porque esse negócio está queimando muito no meu coração e eu vou compartilhar isso com a igreja. E nesse texto, Paulo está escrevendo a Timóteo, nesse capítulo 4. Timóteo era um pastor novo, um rapaz, que estava pastoreando uma igreja muito grande. E Paulo está aqui incluindo para Timóteo algumas instruções para o seu ministério. O experiente apóstolo combina, se você ler o capítulo 4 de 1 Timóteo, você vai entender isso. Paulo combina orientações diretas e duras com palavras carinhosas de encorajamento. Ele combina as duas coisas, ele fala as duas coisas, ele segue o método de Jesus. Jesus também ele era incisivo e duro, e ao mesmo tempo amoroso, carinhoso na forma como falava com as pessoas. Ele mostrava o erro e trazia a solução, a resposta. E Paulo faz isso com Timóteo. E o trecho que eu li com os irmãos mostra bem essa mescla de encorajamento e exortação. E você vai entender por que isso. Eu quero compartilhar com os irmãos, eu pensei no título dessa mensagem como edificados no exercício da piedade. Mas muitos de nós não paramos para pensar na piedade. Eu mesmo nunca tinha parado para pensar detidamente, assim, com bastante tranquilidade, com bastante tempo, sobre a piedade, sobre o que é a piedade. E ao escrever esse texto, Paulo está lançando mão de um verbo, né? A gente sabe que ele escreveu, a gente sabe que Paulo escreveu o Novo Testamento na língua grega, chamado grego koiné. É o grego do dia a dia, o grego que o povo usava para conversar na rua, para conversar entre família. Ele era diferente do grego clássico, né? Que era um grego mais pesado, cheio de erudição e tal. O grego koiné era o grego do dia a dia, e ele era falado no mundo inteiro, né? Porque antes de Roma governar o mundo, quem governou foi a Grécia. E mesmo com os romanos assumindo o poder das nações do mundo, eles não conseguiram tirar do mundo a cultura grega, e muito menos a língua, de maneira que a língua grega era a língua que todo mundo falava. O cara nasceu em Israel, ele falava o aramaico, que era a língua que eles conversavam no dia a dia. Ele falava o hebraico, que era o idioma deles mesmos, mas que eles apenas usavam no templo. E eles falavam o grego, que era comum para o comércio e para as relações interpessoais
entre os povos mais distintos. E Jerusalém era um lugar que recebia gente de toda parte do mundo da época. O cara nasceu em Roma, ele falava o latim, era a língua dos romanos, mas ele falava o grego também, para poder se relacionar no comércio. Então o grego era a língua de todos os povos. E Deus usou esse método, né, essa língua, esse idioma, para disseminar o Evangelho no mundo antigo. De maneira que qualquer apóstolo, missionário, que naquela época fosse enviado a uma nação, ele não precisava estudar outra língua, a língua da outra nação. Ele já ia falando grego. E aí ele conseguia pregar sem nenhuma dificuldade. E Paulo, escrevendo esse texto na língua grega, quando ele fala para Timóteo, ele fala: meu filho, rejeita as fábulas tolas, profanas. E ele fala de velhas caducas, né, de pessoas que já não estão batendo bem da cabeça, que cria coisas que não têm o menor sentido, o menor fundamento. Antes, exercita-te na piedade. E a ênfase aqui está na questão do exercício, e é a palavra-chave do Paulo. E a palavra que ele usa na língua grega é gunase. É um troço esquisito até de falar, né? Gunase. Mas era uma palavra que naqueles dias era usada no mundo dos esportes, da prática dos esportes, né? Os gregos e os romanos tinham as suas competições, né? As suas Olimpíadas, as suas competições nas arenas, e eles usavam muito essa expressão gunase, que é traduzido na Bíblia, em alguns trechos, por exercitar, disciplinar ou treinar. Além de 1 Timóteo 4,7, a gente também tem Hebreus 5,14, Hebreus 12,11 e 2 Pedro 2, versículo 14. Se depois você quiser essa pregação, irmão, já está lá na internet. Está lá no meu blog, Pastor Oséias, lá você vai achar, acho que eu já compartilhei no Facebook também, está por aí, para quem quiser depois acompanhar isso. Eu sempre ponho porque ajuda as pessoas a entenderem o raciocínio e depois poderem refletir sobre isso. E essa palavra, que tem a ver com os esportes, se refere ao treinamento para se participar das competições daquela época. Era a palavra que se usava para participar das competições daquela época. Mais tarde, eles começaram a usar essa palavra para se referir a qualquer tipo de disciplina, qualquer tipo de coisa que alguém tinha que aprender. Eles usavam essa palavra, porque era um exercício. Qualquer coisa que eu e você quisermos aprender, nós vamos ter que nos exercitar naquilo. Nós vamos ter que praticar aquilo. Não se aprende, as pessoas falam assim: vamos dar uma semana de treinamento na igreja. Aí o cara senta todo mundo e fala e diz que deu treinamento. Isso não é treinamento. A comunicação é uma das partes do treinamento. Mas o treinamento inclui 3 elementos essenciais: a verbalização, a comunicação, né, a transmissão do conceito, da ideia, o exemplo, ou seja, os alunos, os discípulos precisam ver o mestre fazer, porque eles ouviram como se faz. Aí eles precisam ver o seu mestre fazer e depois o exercício. Eles têm que pegar para fazer, com acompanhamento do seu orientador, do seu mestre. Isso é treinamento. É a absorção do conceito através da preleção, do ensino, é a visão da prática na vida do mestre, o mestre fazendo para que ele possa ver como é que se faz, e depois o exercício com o acompanhamento do mestre. É exatamente esse o sentido dessa palavra grega, de treinar, nesse sentido: receber, visualizar alguém fazendo e fazer também, exercitar-se. E é interessante que isso tem muito a ver com a nossa vida cristã. Paulo acho que era um cara que gostava muito de esportes. Ele fala de corrida, ele fala daqueles que correm nos estádios para ganhar uma coroa de louros, e ele fala: nossa corrida é muito mais importante do que isso. Paulo está sempre mencionando os esportes nas suas cartas, nos seus ensinamentos. E ele usa essa expressão do mundo esportivo exatamente para mostrar que para edificar uma vida piedosa, uma vida de verdadeira piedade diante de Deus, é preciso disposição para se exercitar nos princípios da palavra de Deus. É preciso disposição. Se o cara não tiver disposição, não vai, não anda, não evolui, não cresce, não caminha na fé, emperra tudo, fica parado. Aí ele vai criar a gordura do pecado, né?
Ele vai criar a gordura do pecado. Falta de exercício espiritual traz os malefícios do pecado. Aí você pode pensar, mas pastor, quais são esses princípios de treinamento que a palavra de Deus nos traz para adquirir a piedade? Eu estava pensando sobre isso lá em casa, anotei algumas coisas aqui. Há pelo menos 3 princípios de treinamento bíblico, irmãos, ensinados aqui sobre a piedade cristã. O primeiro princípio é de que a responsabilidade é nossa. Paulo fala, Timóteo, exercita-te na piedade. Então o primeiro princípio é o da responsabilidade pessoal. Cabe a mim o exercício na piedade. Timóteo recebe uma exortação de Paulo. Ele era o responsável pelo seu crescimento na piedade diante de Deus. O que a gente pode chamar de piedade? Piedade consiste em atitudes que vão resultar em ações que agradam a Deus. Isso é a piedade. É ter atitudes que resultam em ações que agradam a Deus. Tudo começa com uma atitude interior. Essa atitude se revela em ações que agradam a Deus. Tudo começa lá dentro. Isso é a piedade. É tomar uma atitude que vai me levar a uma ação que Deus vai ficar feliz com essas ações ou com essa ação. Então, para que isso seja possível na minha vida, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. O Timóteo, ele era pessoalmente responsável pelo seu progresso na piedade. Não dependia do Paulo, que era o mentor dele, que era o apacentador, o pastor dele, que era o orientador dele. Não dependia do Paulo, dependia dele, do próprio Timóteo. Né? A palavra de Paulo para Timóteo é uma ordem, um imperativo, não é? Olha, se você puder, não, ele está ordenando, exercita-te na piedade. Exercita-te. Cabe a você, Timóteo, se exercitar na piedade. Cabe a mim exercitar na piedade a minha vida. Primeiro, eu tenho que assumir isso, a minha responsabilidade. Ser um cristão de verdade não depende dos outros, depende de mim. Alguém passou para mim um videozinho pelo Facebook, eu não sei o que tem ninja, acho que é produtividade ninja. Eu comecei a ver um trem assim, e o cara fala uma coisa ali, ele está querendo vender o curso, custa 320 conto, né? Mas no primeiro vídeo é interessante. Ele fala uma coisa maravilhosa que tem a ver com o que eu estou compartilhando com vocês. Ele diz que quando nós não somos produtivos, quando nós não realizamos nada de bom, a maior parte de nós, a maior parte das pessoas tende a culpar os outros por isso. Não, eu não sou legal porque eu não consigo fazer isso porque o meu pastor não me ensina direito. Eu não consigo crescer no meu trabalho porque o meu chefe é ruim. Eu sempre ponho a culpa no outro. Eu não assumo a minha responsabilidade. E a responsabilidade para o exercício na piedade é minha. Crescer na piedade é uma responsabilidade minha. Paulo está dizendo, Timóteo, eu sou um cara que pode te ensinar alguma coisa. Mas depende de você, meu filho, esse negócio aí. Eu tenho um pouco mais de experiência do que você no ministério, mas quem se exercita é você. O técnico não se exercita para o time jogar bem, porque ele não entra em campo. O técnico orienta. Quem se exercita são os atletas. Eles se exercitam para desempenhar um bom trabalho dentro do seu ramo esportivo. Da mesma coisa é o que Paulo está aplicando a piedade. Ele usa uma linguagem esportiva para aplicar a piedade. Não adianta, irmãos. Ninguém pode te levar um centímetro que seja à frente na sua vida espiritual. Isso depende de você. Isso depende de mim. A minha evolução, a minha caminhada espiritual depende de mim. Paulo deixa claro para Timóteo: exercita-te, meu filho, na piedade. É sua obrigação fazer isso. Agora, também, a minha responsabilidade de me exercitar deve estar focada no objetivo correto. Eu tenho que ter um objetivo correto. Qual é o meu objetivo? Eu não posso perder esse objetivo. Timóteo é exortado a exercitar-se ou a exercitar a sua piedade, isto é, a sua devoção a Deus. Mais nada.
O foco é esse. Você é cristão, então o seu exercício deve ser devoção a Deus. O cristão se exercita na sua devoção a Deus. Não é no seu ministério, não é no trabalho, porque devoção ou piedade são atitudes que levam a ações que agradam a Deus, mas são atitudes, primeiro são atitudes. As ações são consequências dessa atitude. E que atitude é essa? É a devoção. A devoção é essencial. Exercitar-se na piedade é exercitar-se na devoção a Deus. É o objetivo, é buscar a devoção a Deus. Ser entregue a Deus. O termo traduzido por piedade, que Paulo usa também no grego, transmite a ideia de uma atitude pessoal para com Deus. É uma atitude pessoal, só eu, irmãos, posso ser piedoso diante de Deus, pela minha vida. Só eu posso ver piedosamente diante de Deus, para mim mesmo. É uma atitude pessoal, que vai resultar naquilo que agrada a Deus. Ninguém pode fazer isso tudo. E eu não posso me focar em outra coisa. Às vezes a gente se foca tanto no trabalho da igreja que deixa de lado a devoção. Eu estava vendo pessoas reunidas lá atrás numa reunião durante o culto. Isso é pecado, irmão. Mas pastor, a gente tem que resolver problemas. Irmãos, estou sem meu celular aqui. Um dia tem 24 horas. Quem está com o celular aí, eu vou abrir um precedente de você usar seu celular. Calcula 24 aí multiplicado por 7. Me dá a resposta, por favor. 24 multiplicado por 7. 168. Oi? 168. A molecada é rápida demais, né? 168? Na cabeça. 168. De cabeça. É de cabeça. Estou vendo a cabeça na sua mão. É cabeça do tetão, assim. Agora diminui. Tira aí 4 horas e meia. Vai dar quanto? 168 vai dar 163 horas e meia. Irmãos, durante a semana, nós nos reunimos 4 horas e meia para cultuar a Deus. 1 hora e meia na quarta-feira, de 7h30 às 9h. Não, pastor, dá 2 horas que o senhor fala pra caramba. Tudo bem, vou ficar sem desconto. E 3 horas no domingo. A gente começa às 18 e vai até às 21. Vou te dar mais meia hora de desconto aí, né, por minha conta. Então vai dar mais ou menos 5 horas e meia. 5 horas e meia. Irmãos, de 168 horas, nós usamos 5 horas e meia para cultuar a Deus. Sobram 162 horas e meia. Eu tenho que roubar o tempo do meu culto a Deus para eu resolver o problema? Isso mostra o que é prioritário na minha vida. Se é Deus ou se é outra coisa. Se eu roubo o tempo do culto a Deus para realizar outra atividade, isso mostra que eu não tenho, na verdade, o menor respeito nem amor por Deus. Simplesmente isso. Falar que eu amo a Deus, eu posso falar à vontade. Mas isso tem que ficar evidente nas minhas atitudes que resultam em ações que agradam a Deus. Eu não posso roubar de Deus o tempo que é dele. Nenhuma esposa ficará feliz se o seu marido dedicar o tempo que ele deveria passar junto com ela em outra coisa. Nenhum marido ficará feliz se a esposa fizer isso. Nenhuma namorada ou namorado vai ficar feliz se o outro fizer isso. Você acha que Deus fica? É uma coisa a se pensar. Pastor, mas a gente pode cultuar a Deus em qualquer hora, em qualquer lugar. Tudo bem, irmãos, mas esse momento é especial. Porque esse momento é o ajuntamento dos santos. Esse momento é o ajuntamento dos santos. E isso é o objetivo correto. Minha devoção a Deus. Prioridade na minha vida. Qual é o objetivo da minha vida? Ser devoto ao meu Senhor. Viver para a glória e o louvor do nome dele. Isso começa no culto. Na reverência com que eu ouço a palavra. Na alegria com que eu canto, no entusiasmo com que eu bato palmas, no ânimo com que eu dou glória a Deus. Porque a gente vibra por um monte de coisas, deve vibrar muito mais por aquele que nos salvou do lago que arde no fogo. Irmãos, o objetivo correto, piedade é devoção em ação. E devoção é uma atitude com Deus. E não uma prática de atividades. Às vezes a gente pensa que é muito crente porque faz muita coisa, porque tem muita atividade. E não é isso. Piedade é devoção, e devoção é atitude com Deus.
Tem lugar para o trabalho? Claro que tem, nós vamos chegar lá. E isso deriva do amor a Deus e não da observação de regras ou da realização de um monte de atividades. Se não houver amor, irmãos, a observação de regras será apenas por conveniência e vai gerar em nós orgulho. Eu sou crente pra caramba, eu faço tudo que a minha igreja manda. Era o caso dos fariseus, eles eram orgulhosos, mas a motivação deles era essa, a observação de regras. Regras existem? Sim, existem. Mas não é o objetivo de Deus que nós sigamos as regras pelas regras. E esse não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que nós vivamos por amor a Ele. A motivação deve ser o amor, não outra coisa. Eu cultuo a Deus porque eu amo. Devoção é isso, é amor. Devoção é amor. Não é a observação de uma regra ou a realização de um monte de coisas. Quanto que eu amo a Deus? O meu culto mostra isso. O meu tempo de oração mostra isso. E só Deus sabe quanto eu amo Ele. Só Deus sabe quanto eu amo Ele. Quanto nós amamos a Deus. Se não for amor, não é mais nada. Jesus disse que todos os mandamentos se resumem em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Ô irmão, pronto, acabou o problema da devoção. Esse é o objetivo. Não, eu vou me preparar bem para pregar domingo, porque eu sou pastor da igreja, a igreja me paga para isso, eu tenho uma obrigação com a igreja. Essa é uma motivação errada. Eu vou me preparar bem para pregar para a igreja, porque eu amo meu Deus e a minha igreja pertence a Ele. Eu quero pregar uma mensagem de qualidade que glorifique o nome dEle e que traga edificação ao corpo de Cristo. Eu vou ensaiar para cantar porque eu quero arrebentar, ou porque eu tenho um compromisso de cantar. Então eu tenho que cantar direitinho. Não. Eu vou ensaiar para cantar porque eu amo a Deus. Eu quero oferecer ao meu Deus o melhor que eu posso para o meu povo. A motivação tem que ser o amor. E quando eu amo a Deus, eu amo o meu irmão. Por isso os 2 mandamentos são a base de tudo. Se eu amo a Deus, eu não questiono se eu vou dizimar ou não. Porque quem ama a Deus ama a obra de Deus e investe nessa obra. Se eu amo a Deus, tudo o que eu faço vai estar regado, banhado no amor. Isso é devoção, isso é piedade, é o amor. Mas qual é a medida do meu amor por Deus? Expressa aí, irmãos. Não é pelo cumprimento de regras. Muitas pessoas são ótimas em cumprir regras e péssimas em amar os outros. Porque o grande desafio da vida cristã é amar. Porque cumprir regras, qualquer um cumpre. Qualquer um cumpre. Né? Mas amar o outro, irmãos, só aqueles que estão cheios do doce e santo Espírito de Deus. Senão não dá. Eu te digo isso porque o diabo é capaz de imitar quase tudo o que Deus faz na igreja. Deus faz milagres, glória a Deus. O diabo também faz. Ele pode imitar isso. Né? Deus dá dons aos homens. O diabo também dá habilidades aos homens para prendê-los debaixo da sua opressão. Tem um livro chamado A Face Atraente do Mal, da editora Bom Pastor, que fala de uma jovem bruxa do México que ganhava muito dinheiro com a arte da adivinhação. Você acha que foi Deus que deu isso para ela? Ela foi liberta e os demônios começaram a ameaçá-la de morte. E ela se viu em várias circunstâncias em que a sua vida esteve exposta à morte. Esse é um livro da editora Bom Pastor, se me falha a memória, Face Atraente do Mal. Não sei nem se é publicado ainda, mas é um livro muito bom. E a gente sabe que o diabo pode imitar quase tudo. O diabo pode imitar quase tudo, mas tem duas coisas que o diabo não consegue imitar. Essas 2 coisas não dá. E é por essas 2 coisas que a igreja é conhecida. Por essas 2 coisas que a igreja é conhecida. A primeira coisa é o amor a Deus.
que fica expresso numa vida de entrega à vontade desse Deus. A gente vê, quando alguém ama a Deus, irmãos, está na cara. Porque a motivação dessa pessoa não é o aplauso dos homens, não é o caramba, você é demais, você é o cara, você é fantástico. A motivação dela não é essa. A motivação dela é a glória de Deus. E a gente enxerga isso na pessoa. E o diabo não consegue imitar isso. E a segunda coisa é o amor entre os irmãos. O amor ao próximo, não só entre os irmãos, o amor a qualquer pessoa. A comunhão dos santos. Isso ele não consegue imitar, porque ele é essencial. Ele é se fala, a pessoa que gosta de separação. Né? Ele é um dissidente. Ele é um dissidente. O negócio do diabo é separar pessoas, não uni-las. Então ele nunca conseguirá copiar isso. Ele nunca vai conseguir imitar o amor, porque não há amor nele. Nele só há ódio. Nele só há ódio, então ele nunca conseguirá. Por isso, o Santo Senhor nos disse: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É nisto que os discípulos são conhecidos. O objetivo é esse, irmãos: amor. O que é que me motiva a estar na igreja? Amor. Amor. Eu amo a Deus, então eu tenho alegria de estar junto com os meus irmãos, cantando e celebrando a Ele.